infratores da lei da ficha limpa é preso acusado de desvios nos Correios. Lei que autoriza cesárea na 30ª semana de gestação, mesmo sem pedido médico, recebe críticas. Isso vai aumentar, então, brutalmente a cesárea, que é uma cirurgia, a gente deve sempre lembrar disso. Congresso Internacional sobre Futebol em São Paulo discute como formar campeões. Imagine se nós tivéssemos políticas públicas e tivéssemos centros de treinamentos olímpicos em todas as regiões do Brasil. Índia perde contato com sonda espacial momentos antes do pouso programado na Lua. Olá, boa noite. Boa noite. O governo encerra a semana com uma ofensiva econômica para retomar o crescimento e gerar empregos. Entre as medidas, leilões, acordo bilateral e pacotes de medidas e incentivos para empresas e desempregados. Depois que perdeu o emprego, o Carlos teve que morar nas ruas de Porto Alegre. Agora está de olho na recolocação profissional. Já fez 8 cursos pela internet neste centro de acolhimento. Comecei a fazer 1, 2, 3 e como eu tinha bastante tempo para fazer, não estou fazendo nada mesmo, estou desempregado, né? E quanto mais qualificado, melhor, né? A qualificação profissional e a geração de emprego também estão no centro das atenções da equipe econômica, que prepara um pacote para reativar a economia. O plano prevê a criação de uma agência de empregos em parceria com empresários, cursos profissionalizantes e de qualificação para atender mais de 4 milhões de desempregados em 4 anos, incentivos às empresas, com desoneração da folha de pagamento e flexibilização de regras trabalhistas, além da liberação de 65 bilhões de reais para capital de giro. As MEI, microempresas individuais, terão novos limites de renda e de contribuição. Outra aposta do governo, as privatizações de empresas estatais. Hoje o presidente Jair Bolsonaro assinou os contratos de concessões de 12 aeroportos das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, que foram leiloados em março e renderam quase 2 bilhões e 400 milhões de reais para os cofres públicos. As 3 empresas vencedoras se comprometeram a investir quase 1,5 bilhão de reais em obras de infraestrutura e segurança. O governo já programou outros 3 lotes de vendas de aeroportos entre 2020 e 2022, que incluem os mais rentáveis do país, Santos Dumont no Rio de Janeiro e Congonhas em São Paulo. Com as vendas e a melhoria da infraestrutura, o Planalto espera atrair empresas estrangeiras. A infraestrutura adequada vai permitir que essas empresas possam voar para mais destinos. E isso, obviamente, vai incentivar mais movimentos e esses maiores movimentos vão proporcionar a redução das tarifas. Hoje, Brasil e Argentina assinaram um acordo que prevê o livre comércio de veículos a partir de 2029. A expectativa era de que essa relação começasse no ano que vem, quando vence o acordo atual. Atualmente, 53% das exportações brasileiras de automóveis vão para a Argentina e compramos 80% de toda a exportação de veículos dos nossos vizinhos. Após décadas em torno de uma direção que era movida por substituição de importações, economias fechadas e a ideia de autossuficiência econômica, nós finalmente decidimos como país abrir a economia. O índice de preços ao consumidor amplo desacelerou para 0,11% em agosto. O IPCA foi puxado pelas quedas nos preços dos alimentos e transportes. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa passou de 3,22% para 3,43%. No ano, o índice acumula variação de 2,54%. O presidente Jair Bolsonaro vai ser internado amanhã no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. No domingo, ele será operado para corrigir uma hérnia resultante do atentado que ele sofreu há exatamente 1 ano durante a campanha eleitoral. 6 de setembro de 2018, o então candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, cumpria agenda na cidade mineira de Juiz de Fora. Ele estava sendo carregado nos ombros por eleitores em uma caminhada pelas ruas do centro, quando foi esfaqueado na barriga.
O autor do ataque foi preso em flagrante. Adélio Bispo de Oliveira disse à Polícia Federal que ouviu um chamado de Deus para cumprir uma missão. Enquanto isso, o candidato passava pela primeira cirurgia, na Santa Casa de Juiz de Fora. A facada causou lesões no intestino delgado e os médicos fizeram uma colostomia. Bolsonaro seria operado mais 2 vezes. Na semana seguinte ao atentado, para fazer uma desobstrução intestinal e, em janeiro, já empossado presidente, para retirar a bolsa de colostomia. Adélio foi indiciado pela Lei de Segurança Nacional e transferido para um presídio federal em Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal concluiu que Adélio, um ex-filiado do PSOL, agiu sozinho por motivação política. Em maio, a Justiça afirmou que Adélio tem transtorno delirante persistente e o declarou inimputável, convertendo a prisão em internação por tempo indeterminado. Adélio permanece em Campo Grande. O atentado gerou uma série de teorias da conspiração. Os opositores do presidente insinuam que teria sido uma armação com objetivos eleitorais e que acabou dando errado. Já os apoiadores de Bolsonaro apontam que Adélio foi um ex-filiado do PSOL e que não se sabe quem paga os advogados de defesa. Um novo inquérito está em aberto para apurar se Adélio teve de fato suporte de algum grupo. A seguir, vamos ter aqui na bancada as comentaristas, a deputada estadual do PSL de São Paulo, Janaína Pascoal, e a médica ginecologista e obstetra Larissa Flose. E ainda, fiscais vão à Bienal no Rio de Janeiro para recolher livro considerado impróprio e organização do evento aciona a Justiça. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes. Pra você ou falo pra você? Ah, puxa que puxa. Tá bom, vou falar pra vocês dois. Você e você. Olha, eu sou péssima pra identificar quando me perguntam qual é a coisa mais assim, mais assado. Na hora me vem um monte de coisa e aí eu esqueço tudo. Porque são muitas coisas engraçadas que ocorreram já. Eu gravava, eu ficava falando, né? Sem parar. Aí tinha hora que era muito engraçado, que a boneca caía, ou eu errava, aí tinha que começar outra vez. E eram 3 páginas, 4 páginas. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora na companhia das nossas comentaristas, a deputada estadual do PSL de São Paulo, Janaína Pascoal, e a médica ginecologista e obstetra Larissa Flose, representante do Sindicato dos Médicos de São Paulo. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, senhoras. Sejam bem-vindas ao Jornal da Cultura. Uma bancada feminina. Feminina hoje, completamente. Deputada Janaína, falando sobre o acordo automotivo entre Brasil e Argentina, foi uma corrida para fechar esse novo pacto? Eles queriam aí fazer isso antes da possível vitória da oposição? Eu entendo que todos os movimentos, independentemente de questões político-partidárias ou ideológicas, todos os movimentos para gerar emprego, eles são bem-vindos. Porque realmente é um problema, né? Não importa saber quando começou, mas o problema está aí e precisa ser enfrentado.
Então, quando eu vejo qualquer movimento, né, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, da sociedade civil, para gerar empregos, eu fico feliz. Entendeu? É claro que a gente tem que observar para saber se vai ter o impacto desejado. Mas é importante entender que essa meta de gerar empregos, ela é algo assim, de extrema urgência, né? É urgente a gente buscar isso. Eu recebo e-mails todos os dias com problemas sociais na área de saúde, na área educacional, mas a questão do emprego, ela toca muito, porque a pessoa diz, olha, eu vou ter que deixar minha casa porque eu não tenho como pagar o aluguel, entendeu? Então, eu fico feliz de ver que os governos, nas várias esferas, estão se movimentando. Doutora, as notícias na economia nesta sexta-feira são alvissareiras. Concessão de 12 aeroportos, a inflação baixa, que pode representar redução na taxa de juros. Agora tem reunião do Copom daqui a 2 semanas. Minha pergunta para a senhora, que é da área médica, setembro chega com ares mais otimistas, de mais confiança? Bom, eu acho que é muito difícil falar de otimismo. Acho que a gente ainda está num momento de muita ressalva, né? A gente passou por um momento muito turbulento. Complementando o que a deputada comentou a respeito, né, da geração de empregos, acho que é inegável a importância disso tudo, mas eu acho que é muito importante a gente também ver com muita ressalva que tipo de emprego a gente está oferecendo para os jovens, principalmente, né? Existe uma estatística de que mais de 80% dos novos empregos que estão surgindo, eles estão na informalidade, né? Eles não respeitam as leis trabalhistas, enfim, a gente tem visto isso como uma tendência desse governo. Eu acho que é importante ter bastante parcimônia para ficar otimista no primeiro momento. Mas olha, posso falar ainda sobre esse tema? Hoje eu atendi na Assembleia 2 representantes do CREMESP e uma delas trouxe uma informação que me surpreendeu. Em virtude daquela decisão do Supremo dizendo que a mulher grávida, né, não pode trabalhar em nenhuma situação insalubre, segundo essas profissionais que ficaram de mandar os documentos, mulheres enfermeiras, médicas, muitas residentes estão sendo demitidas do ambiente hospitalar. E, segundo essas médicas que foram na Assembleia, esse ambiente não gera riscos para essas gestantes. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque, algumas vezes, as decisões e normas protetivas prejudicam a pessoa que se almeja proteger. Eu solicitei documentação, porque eu entendo que isso é muito sério, e, obviamente, em recebendo esses documentos, eu vou oficiar, eu vou tentar, de alguma maneira, auxiliar, porque não tem cabimento uma decisão protetiva ensejar a demissão de tantas mulheres. Não sei se a colega que é da área sindical pode confirmar isso. Sim, eu acho que, inclusive, muitas vezes o que é visto é que as leis, de fato, elas não respeitam a realidade das pessoas. A gente vê que a confecção das leis, às vezes, elas se afastam da realidade. A gente vê isso em muitos casos. E, de fato, as gestantes, no geral, já têm algumas situações bem precarizadas nos seus trabalhos, mesmo que tenham empregos formais. E eu acho que isso veio como uma ideia de proteção, mas a gente precisa, de fato, avaliar todos os lados e todos os impactos disso para essas pessoas. Tá certo. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro publicou, agora à noite, liminar que impede a Prefeitura a apreender livro com temática LGBT na Bienal do Livro e caçar alvará do evento. Mais cedo, fiscais foram cumprir determinação de apreender a publicação. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, divulgou ontem à noite nas redes sociais que mandou recolher os gibis. A publicação tem ilustração de um beijo entre 2 personagens masculinos. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. A justificativa é que as publicações com cenas impróprias a crianças e adolescentes devem ser vendidas com lacre, embaladas em plástico ou outro material com advertência de classificação indicativa. Absolutamente inconstitucional. Isso porque a classificação indicativa ela tem uma natureza de recomendação, ou seja, ela serve para auxiliar os responsáveis de um menor
para decidir se eles vão deixar o menor ter acesso ou não a determinada obra artística ou produto classificável. Hoje, no início da tarde, fiscais da Prefeitura, acompanhados pelo subsecretário municipal de Ordem Pública, ex-comandante da Polícia Militar, Valnei Dias, foram conferir se a ordem foi cumprida. Nenhum exemplar da publicação foi encontrado. A Bienal informou que dá voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser, já que é um evento plural. Se o visitante comprar uma obra que não agrade, tem o direito de solicitar a troca, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Janaína, a intenção do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, era retirar essas publicações da visibilidade das pessoas na Bienal. E aconteceu justamente o contrário, né? Ele acabou dando mais visibilidade tipo a essas revistas. De censura acaba tendo o efeito contrário. Mas me chamou a atenção a fala, eu não sei se era uma advogada, a moça que deu uma opinião ali, porque eu tinha entendido do que eu li a respeito desse fato, que era uma publicação para adultos, muito embora houvesse ali Vingadores para crianças, mas eu tinha entendido que era uma publicação para adultos. E o ECA realmente traz algumas exigências, né, com relação a publicações, vamos dizer assim, que não me pareceu o caso, mas que fossem pornográficas. Existem algumas exigências que nem sempre são cumpridas, né? Então, assim, ela falou que a indicação é uma sugestão. Se for uma publicação para crianças, não é bem assim, né? Tudo que diz respeito ao público infantil tem que ter um pouco mais de cuidado. É que eu havia entendido que a publicação era para adultos e não para crianças. Compreende? Sendo um ambiente para adultos, quando eu digo adulto, não significa assim, com nenhum conteúdo restrito, mas que não é um ambiente para crianças, né? Imagino que o TJ tenha analisado a publicação, tenha analisado as circunstâncias, o público-alvo do evento. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir qualquer tipo de restrição como sendo censura, né? Voltamos ali para aquela exposição do homem nu, né? Exposições de pessoas nuas são absolutamente possíveis. Mas será que é possível ter uma criança de 4 anos neste ambiente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir proteção à criança com censura. Tá compreendendo? Eu imagino que o TJ tenha analisado a publicação, tenha analisado as circunstâncias e tenha chegado à conclusão que ali, né, ultrapassou esse limite. Eu só faço questão de fazer essa ponderação para a gente não generalizar, que qualquer tipo de restrição venha a ser tomada como um ato de censura, entendeu? Não sei se... O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a isso? Há uma imagem que tem, em quadrinhos que tem beijo gay. Na verdade, não fala nada objetivamente sobre beijo gay, né? Fala sobre material pornográfico, material impróprio, fala sobre, por exemplo, munição, sobre qualquer tipo de material que possa trazer algum risco para a criança, né? A interpretação do que é o pornográfico, né? O ato obsceno, por exemplo, é extremamente subjetiva. Então, assim, tem um texto, se eu não me engano, era do Nelson Gria, né, que foi ministro do Supremo, onde ele fala que, a depender da época, né, as obras de Jorge Amado poderiam ser caracterizadas como obscenas, entendeu? Então, isso é uma discussão enorme que tem no campo do direito, em especial do direito penal, né? Eu acho difícil, hoje, com o momento que a gente está encaixar, vamos dizer assim, um quadrinho como algo obsceno, mas não me parece, né, que nós devamos dizer o seguinte, não, qualquer tipo de ato, né, de restrição necessariamente é uma censura indevida, porque o público infantil ele precisa ser visto como um público em um estágio especial de desenvolvimento, que o próprio ECA diz, entendeu? Doutora, você achou a atitude correta do Tribunal de Justiça do Rio ter concedido uma liminar, aí que teve esse efeito, né, de apreender essas obras com a temática LGBT? Você achou a atitude correta do tribunal? Eu acho que é inegável pensar que se a gente estivesse frente a uma imagem de um beijo hétero, que isso estaria em pauta agora. Especialmente com a magnitude que se criou em torno de ser a Bienal do Rio, né? Então, acho que não tem como negar que, de fato, existe uma pauta ideológica por trás dessa atitude. Eu compreendo como um ato de censura, porque eu acho que, de fato, existiu essa questão de estar na Bienal e de ter fiscais entrando e questionando, não houve uma discussão. Então, me parece muito que existe uma certa
uma ideologia por trás. Eu entendo que deva existir uma certa proteção e uma certa restrição, mas não me pareceu o caso. Acho que se tivesse um casal hétero se beijando, independente de ser uma publicação para crianças, para adultos, a gente não estaria discutindo Agora, isso aqui. O prefeito Crivella acabou dando um tiro no pé, né? Porque ele fez tanta propaganda que quando os caras chegaram, os livros já tinham sumido. Será que ele se estimulou a fazer isso porque teve uma situação aqui envolvendo material didático? Talvez o prefeito tenha confundido. Material didático. Né? Uma questão envolvendo material didático com uma publicação numa Bienal, entendeu? Pode ser. Um outro assunto delicado e um motivo recente de debate é a terapia de bloqueio hormonal para adolescentes transgêneros. No Brasil, a técnica é usada em 3 centros de referência, em Campinas, no interior paulista, no Rio Grande do Sul e no ambulatório da USP. Nós conversamos com a mãe de uma adolescente de 13 anos que, desde o início da infância, se reconhece como menina, diferente do seu gênero biológico de nascimento. Karina veio ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, em São Paulo, pegar mais uma dose da substância usada pela filha transgênero para bloquear o desenvolvimento dos hormônios da puberdade. Quando eu contei para ela sobre o bloqueio, ela ficou super feliz. A pior barra que eles podem viver, essas crianças, é você não se identificar com o seu corpo. E com bloqueio isso não acontece. O bloqueador age inibindo as transformações típicas da adolescência. Por exemplo, as mamas nas meninas e o engrossamento da voz nos meninos. A técnica é 100% reversível. Se o adolescente parar de tomar, o efeito acaba e a natureza segue seu curso. E desde 2013 é recomendada por um parecer do Conselho Federal de Medicina. Se é um menino trans, é insuportável ter o desenvolvimento de mamas e menstruação. E se é uma menina trans, é insuportável barba, pomo de Adão, crescimento do pênis, engrossamento da voz. Muitos adolescentes trans que não tiveram bloqueio da puberdade se machucam, fazem uso indevido de hormônios sexuais, abandonam a escola por bullying ou porque não se sentem à vontade, deprimem, usam drogas, abusam de drogas, muitos fazem automutilação, tentativas de suicídio, chegando até o suicídio. Grupos religiosos têm se posicionado contra o bloqueio. A Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, por exemplo, defende que o menor possa fazer suas escolhas quando for maior de idade. E reforça esse posicionamento citando questões legais e de saúde. O coordenador do ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, ligado à Universidade de São Paulo, diz que o bloqueio é feito depois de muitos estudos. Tanto que em 10 anos, apenas 20 pré-adolescentes receberam a substância. E não é o que eu acredito, o que a equipe acredita, é o que a criança fala. Por que a gente acredita quando uma criança diz que sente dor e a gente desacredita quando fala que é uma menina ou um menino? É uma questão de autonomia. Quem tem autonomia para falar sobre aquele pré-adolescente, se não ele mesmo? Pelo menos no caso da minha filha, ela sempre foi menina. Então não é maturidade, é como você se vê, não é saber, é sentir. Deputada, nós sabemos que a senhora quer proibir a terapia hormonal para crianças e adolescentes trans, mas os médicos defendem, diz que existe um cuidado, isso é feito em cima de dados científicos, então por que proibir? Bom, vamos lá. É um tema muito difícil. Qualquer forma, a maneira que eu venha falar, eu posso machucar essas famílias e não é esse o meu objetivo. O intuito é levantar que médicos no mundo, canadenses, americanos, ingleses, já estão questionando esses programas no exterior. Tá? Muitos estão questionando, primeiro, por entenderem que quando você bloqueia praticamente 100% dos casos, você entra com a terapia hormonal cruzada, que é o estímulo do sexo oposto, e, de certa forma, nessas situações, se lida como se 100% daquelas crianças que demonstram alguma identidade com sexo oposto ao de nascimento venham efetivamente na fase adulta se identificar como trans, quando as pesquisas que são feitas mostram que entre 85% e 95% das crianças que na primeira infância dão sinais de transexualidade na vida adulta não se revelam pessoas transexuais. Então, assim, tem muitos médicos dizendo que esses tratamentos podem retirar dessa criança, um encontro com a sua real, vamos dizer assim, sexualidade do seu ponto de vista biológico, tá?
Isso não significa que essa criança, na vida adulta, será hétero. Ela pode ser uma pessoa homossexual, porém identificada com o seu corpo. Tá? A preocupação é do sobrediagnóstico, sabe? Talvez hoje os serviços sejam restritos a um pequeno número, mas eu não sei se não há um interesse, vamos dizer assim, farmacêutico, que possa, de alguma maneira, estimular um sobrediagnóstico, né? Mas eu tenho falado isso com muita cautela, porque eu sei do sofrimento das famílias, eu sei do sofrimento das crianças, dos adolescentes. Então, é um tema bastante delicado, né? E o intuito não é, de maneira nenhuma, criar estigmas, o intuito é proteger. Doutora Larissa, pensando na parte clínica, o bloqueio da puberdade é reversível, como a gente viu na reportagem, mas em relação às sequelas, esses meninos e meninas, eles podem ter algum tipo de reação por causa do uso desses hormônios? Eu acho que é muito importante a gente falar para a população leiga, né, o que é esse tratamento. Então, o tratamento, ele de fato, ele segue duas coisas, são dois caminhos complementares, porém diferentes. Então, o bloqueio hormonal, ele é basicamente retardar a puberdade, tá? Então, você vai dar uma medicação que vai fazer com que aquele menino ou aquela menina não tenha a puberdade no sexo biológico que, né, nasceram, para que tenha tempo de que essa pessoa receba um tratamento psicológico, médico, multidisciplinar, e para que depois disso, se de fato for feito o diagnóstico de que aquela pessoa é transgênero, ela vai receber a terapia cruzada com o hormônio do sexo, do gênero que ela se identifica. Mas tá? pode ter alguma sequela? Então, a gente já faz bloqueio hormonal em pacientes com puberdade precoce, por exemplo, né? Em meninos e meninas que têm uma puberdade precoce, esse tratamento já é previsto e não existe nenhum tipo de questionamento. Então, esse bloqueio, ele é reversível, ele não tem sequelas nem para fertilidade. E eu, de fato, gostaria assim, só de pontuar que eu li a emenda do projeto de lei da deputada, e uma das fontes que ela usa é de uma associação chamada American College of Pediatricians, que não é a AAP, que é, de fato, a associação mais importante de pediatras dos Estados Unidos, Canadá e México. É uma associação com 200 membros e é muito importante, ela cita isso como uma fonte do projeto dela, da emenda do projeto, que essa associação ela é vista como uma associação altamente conservadora, que se posiciona contrária à adoção de crianças por casais homoafetivos, já publicou informações distorcidas sobre vacinação, apoia a punição corporal de crianças pelos pais, já publicou artigos associando o movimento LGBT à pedofilia. Então, a gente precisa ver com muita cautela essas fontes que dizem que, de fato, esse tratamento é maléfico, não deve ser feito, porque já é consolidado, do ponto de vista científico, que a gente deve oferecer o melhor tratamento para essas pessoas já tão marginalizadas. Mas né? se é consolidado, por que o próprio Ministério da Saúde proíbe? Não é então, tão consolidado aí eu acho assim, que até veja, é um doutora, pouco redundante. A gente toma cuidados, porque o tema é delicado. Claro, sem dúvida. Mas, desculpa, não é consolidado. A senhora sabe. Então, na verdade, assim... A senhora sabe. O próprio doutor Alexandre, que muito educadamente me contatou, me convidou, nós vamos passar o dia inteiro juntos. Ele, nos textos acadêmicos dele, honestamente reconhece que não é consolidado. Não é. O tratamento não é consolidado? Ele fala um tratamento experimental. Sim. As normas do Ministério da Saúde... Bom, mas aí a gente precisa pensar em experimento científico. Isso tem uma conotação muito esquisita quando a gente fala que a gente vai fazer experimentos com crianças, porque tudo que é experimental passa por comitês de ética e tem algum embasamento científico, seguindo os princípios da bioética, que acredito que a senhora saiba muito bem. Então, é muito importante a gente pensar que esses tratamentos, eles não são absolutamente experimentais. Eles são feitos em crianças e em adolescentes que têm diagnóstico, né? Então, eles precisam... Já tivemos aqui direito de réplica e tréplica, agora é Karen. Agora nós temos que seguir aqui. É muita mulher. Falam demais. Motoristas de ônibus e a Prefeitura de São Paulo chegaram a um acordo que suspendeu a greve nesta sexta-feira. O município anunciou a assinatura de todos os contratos do sistema de ônibus da capital paulista. Pela manhã, usuários sofreram para chegar ao trabalho. Vou ver o que eu faço para poder chegar até lá, mas atrasada já.
Desde 2013, a frota de ônibus de São Paulo opera com contratos emergenciais que duram 6 meses. A partir de hoje, os 32 contratos vão valer por 15 anos e não por 20, como queria a gestão Bruno Covas. A Justiça considerou ilegal o prazo maior. Pelas regras do novo contrato, as empresas terão que operar com veículos novos, com mais tecnologia, incluindo o sistema Wi-Fi, botão de emergência, câmeras de monitoramento, além de criar uma central de controle operacional e redesenhar as linhas que circulam pela cidade. A readequação das linhas traz insegurança para os funcionários das empresas de ônibus. Durante o acordo de hoje, a Prefeitura recuou sobre o fim da função do cobrador e da redução da frota. A Prefeitura também vai ajudar as empresas a cumprirem um acordo com os funcionários que prevê o pagamento na participação nos lucros e valores, a PLR. Nós estamos com todos os valores pagos de janeiro até setembro e também dezembro do ano anterior, tudo em dia. O que nós vamos fazer na segunda-feira é antecipar receita delas para que elas possam ter fluxo de caixa na quarta-feira para poder pagar o PLR. Então, não apenas nós estamos em dia com as empresas concessionárias, como estamos antecipando, e essa foi a intermediação que a Prefeitura fez para poder chegar no acordo entre as empresas e os funcionários, de antecipar a receita que elas têm direito, para que elas possam pagar o PLR na quarta-feira. No final do dia, alguns passageiros ainda aguardavam para voltar para casa. Tá um pouquinho devagar, porque para chegar outra aqui agora vai demorar, viu? E trânsito, né, horário de pico. Para a gente falar mais sobre o acordo que encerrou a greve dos motoristas de ônibus em São Paulo, conversamos agora com o ex-secretário municipal de Transportes, Getúlio Hanashiro. Boa noite, senhor Getúlio. Boa noite, boa noite. A Prefeitura alega que a redução do número de linhas e de ônibus vai melhorar o fluxo dos corredores. Minha pergunta para o senhor, vai mesmo melhorar? Isso é bom para os usuários? Sim, eu acho que isso pode melhorar. Porque, na verdade, hoje os corredores estão transitando como se fosse um verdadeiro paredão, ou estão operando como se fosse um verdadeiro paredão de ônibus. Isso por quê? Porque você não teve aquela integração de linhas dentro do corredor. Então, várias linhas percorrem o mesmo corredor ao longo praticamente de todo o corredor. Na verdade, na medida em que você secciona essas linhas e faça a integração, você diminui a quantidade de ônibus dentro do corredor e aumenta a fluidez, ao mesmo tempo que você preserva a quantidade de lugares ofertados à demanda. E o cobrador de ônibus, hoje, ele é necessário, é justo eliminar os cobradores? Não se trata de uma questão de justiça. Trata-se de uma mudança tecnológica que implica, evidentemente, numa mudança da divisão de trabalho na área do transporte. Ou seja, desde que você faça um programa de reciclagem dos atuais cobradores, faça um programa de seccionamento das linhas, faça um programa de aproveitamento desses funcionários em outras funções e na área de transporte, essas funções vêm se ampliando cada vez mais, essa divisão de trabalho, é possível você realmente manter o mesmo número de funcionários que atualmente trabalham, operam nessas empresas. Senhor Getúlio, havia a previsão de retirada de linhas ociosas. Faz sentido suprimir linhas mesmo com poucos passageiros? Desde que você dê alternativa ao passageiro, sim. Porque, na verdade, o que se está buscando é eficiência no sistema. Veja, qualquer ineficiência, quem está pagando, na verdade, é a população. Hoje a Prefeitura gasta quase 4 bilhões de reais em subsidiar a tarifa. Quer dizer, quem é que paga esse subsídio? É a própria população. É equívoco achar que você possa realmente diminuir os custos sem que você faça alguma alteração do ponto de vista de melhoria da eficiência do sistema. E se você não melhorar a eficiência do sistema e quiser oferecer cada vez mais qualidade, o custo aumenta cada vez mais e, claramente, ou você aumenta a tarifa ou você aumenta o subsídio à tarifa.
A Prefeitura pediu à Polícia Civil a abertura de inquérito para apurar a suposta participação dos donos das empresas na greve. O senhor acha que foi um movimento provocado pelos empresários? Olha, eu acho que cabe à polícia investigar sobre esse fato. Agora, me parece que essa greve foi extemporânea. Não havia realmente, ao meu ver, nenhuma necessidade de chegar-se a uma greve, mesmo porque, e tanto é que o resultado agora consolidou isso. Na medida em que você tem o diálogo entre o sindicato patronal e a prefeitura, realmente se chega a um bom termo. A prefeitura, na minha opinião, chegou a um bom termo em termos de antecipar a receita das empresas para fazer face ao PLR e, ao mesmo tempo, garantindo a remuneração justa dos empresários e dos operadores, dos trabalhadores do sistema. Então, acredito que não haveria necessidade realmente dessa greve. Tanto é que a greve terminou em menos de 24 horas. Senhor Getúlio Hanashiro, muito obrigada pelas informações. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. E veja a seguir, lei em São Paulo que autoriza cesárea sem pedido médico divide opiniões. E ainda, cientistas indianos perdem contato com sonda durante pouso na Lua. Aguarde que nós voltamos já já. Persona em Foco, sexta, 10h15 da noite. O Brasil passa na tela da cultura. Chegou o Vitalion 50+, o suplemento vitamínico e mineral para quem tem mais de 50 anos. Mais saúde para os ossos, melhor desempenho físico e mental, maior energia e capacidade de concentração e ainda muito mais nutrientes para você viver a melhor idade com maior bem-estar e disposição. Vitalion 50+, Sidney Oliveira. Mais vitalidade para quem já chegou lá e quer ir ainda mais longe. Eu e o Luke vamos nos casar. Foi para isso que você veio. Para jogar a sua felicidade na minha cara. Você tem Jaqueline. Deve ter algo a dizer. Você é o gênio. Porque eu devo expressar a minha opinião? Eu cometi um grande erro. Eu a quero de volta. Eu amo você. Algo está morrendo. Eu sinto muito. Na Igreja Evangélica Quadrangular, o louvor é muito importante. A gente está aqui com o intuito de levar a palavra de Deus para as pessoas de uma forma diferente. Nós cremos que Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. Médicos alertam para os riscos na lei sancionada pelo governo de São Paulo, que permite às grávidas atendidas pelo sistema público de optarem pela cesariana, mesmo sem haver necessidade de cirurgia. Stephanie está grávida do terceiro filho, mas é sempre uma nova emoção. O primeiro nasceu de cesariana, o segundo de parto normal e espera ser assim novamente daqui 4 semanas. Eu senti que nós estávamos conectados, então não tinha exame de toque o tempo inteiro. O mínimo de intervenção que elas fizeram fez com que eu não estivesse atenta ao profissional, ao médico. Eu estava atenta ao meu corpo. Nesta casa, na zona sul de São Paulo, são feitos em média 40 partos normais todos os meses. As gestantes recebem acompanhamento durante todo o pré-natal, que é feito pelo SUS. Foi aqui também que nasceu o Alexandre, de 4 meses. Desde que descobriu a gravidez, Stephanie buscou pelo parto natural. Além de ser o melhor para o corpo, para a gente, a nossa recuperação, na hora já acabei de parir ele, levantei e saí andando. A gente consegue levar à mulher informações
para que ela consiga tomar decisão sobre qual tipo de parto ela quer, quais procedimentos relacionados àquela assistência ao parto que ela quer receber e tenha, de fato, uma escolha livre e esclarecida, com informações. No Brasil, na rede pública, as cesarianas só são feitas quando há risco de morte para a mãe ou para o feto. O país segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde de reduzir o número de partos cesárea, que aumentam em até 3 vezes o risco de mortalidade materna e também as chances do bebê nascer prematuro ou com problemas respiratórios. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de países com maior porcentagem de cesarianas, 55%, atrás apenas da República Dominicana. Na rede privada, elas representam 80% dos partos, na rede pública, 40%. A OMS recomenda que o número fique entre 10% e 15%. Aqui, o Conselho Federal de Medicina reconhece o direito das mulheres grávidas de optar pela cesariana a partir da 39ª semana de gestação. Mas, na prática, a resolução beneficia apenas as que são atendidas na rede privada. Agora, uma lei sancionada pelo governo de São Paulo garante às parturientes atendidas pelo SUS a opção de pedir a cesariana a partir da 39ª semana, sem indicação médica, bem como medicamentos contra a dor no caso de parto normal. Mas este médico alerta para os riscos da medida. Isso vai aumentar, então, brutalmente a cesárea, que é uma cirurgia, a gente deve sempre lembrar disso, e num ambiente que não está preparado para um aumento de demanda de cirurgias. Deputada, um dos seus objetivos era garantir que as mulheres que dependem, né, da saúde pública pudessem escolher o tipo de parto. Mas a gente sabe que a cesárea também custa caro, né? Não é fácil para uma mulher fazer cesárea, os custos são mais altos e a gente já sabe que a saúde pública já tem uma deficiência aí, até das coisas básicas, né? O SUS vai dar conta dessa demanda? O SUS pode dar conta da demanda, sim. Em São Paulo, o secretário de Saúde garantiu na frente do governador que nós temos condições. Eu acho muito engraçado quando falam que morre mais na cesariana. Por que, então, na rede privada, nós temos 80% de cesarianas, morrem menos mulheres, morrem menos bebês ficam sequelados, né? Por quê? Por que não falam a verdade? Que não se morre de cesariana, morre-se da obstinação no parto normal. Porque o que acontece? Ficam 10, 15, 20 horas forçando um parto normal que já se mostra inviável. E aí, quando a criança já está num sofrimento insuportável, decidem fazer a cesariana. Isso é a realidade da rede pública. Quando vão fazer cesariana, bebê morre, mamãe morre ou o bebê fica sequelado, jogam na conta da cesárea. Porém, se a cesárea for planejada, feita depois de 39 semanas completas, né, sem esse risco da tentativa obstinada no parto normal, os riscos de um resultado ruim são muito menores. Mostrou lá a Casa Ângela. Eu visitei a Casa Ângela, fui atendida pela doutora Amanda. Esta lei não vai impedir as mulheres que querem fazer parto natural, que querem fazer parto nas casas de parto, de fazerem seus partos onde elas bem entenderem. Só vai garantir àquelas que não têm esse desejo o direito de exercer a sua autonomia, né? Então, assim, o que eu acho muito engraçado é que os mesmos grupos que me bateram por causa dessa lei, dizendo que a mulher adulta não tem condições de escolher sobre o seu parto, né, decidir seu parto, defendem que criança com 5, 6, 7 anos de idade tem condições de saber se querem ser homens ou mulheres. Então, assim, fala-se em autonomia de uma criança, que é um ser em desenvolvimento, e uma mulher adulta, né, não tem condições de decidir. Para mim, é elitismo, não tem outra palavra. Doutora Larissa, a senhora concorda? A realidade se impõe na rede pública e que não há atendimento e apoio que dê segurança à parturiente? Bom, eu acho que esse argumento da autonomia ele é uma via de mão dupla, né? Porque ele também serve para criticar um pouco essa legislação que, de fato, não envolveu a sociedade científica na tomada de decisões. Eu participei de alguns debates e é visível o quão longe da realidade do SUS e das melhores diretrizes científicas a gente está com essa lei. Eu acho que é muito importante a gente pensar que essa questão de obstinação pelo parto normal é uma falácia, porque a gente está num país onde, mesmo no SUS, né, a gente já tem um índice de cesárea de 56%. Então,
A cesárea, ela não está longe do atendimento do SUS, ela é uma realidade no SUS. E a gente precisa entender por que a gente faz cesárea, né? Uma cesárea bem indicada, ela salva vidas, é uma cirurgia maravilhosa. Então, eu acho que é muito falacioso a gente pensar em autonomia de uma mulher que está privada dos seus direitos ali mais básicos de acesso à saúde. A gente sabe que eu trabalhei 10 anos no SUS, o quão longe a gente está de ter uma assistência obstétrica ideal, né? Da gente botar isso na conta da mulher do tipo, escolha uma cesárea, que é uma cirurgia de médio porte, sem saber das condições dessa mulher, de se recuperar desse procedimento, de sofrer as consequências das complicações e, mais ainda, uma coisa muito importante na letra da lei, de colocar isso na conta da parturiente, que de fato é uma mulher que já está em trabalho de parto, né? A cesariana a pedido, ela já é prevista na literatura, já existem estudos que falam da segurança da cesariana a pedido, mas, de fato, ela tem que ser feita durante o pré-natal, com todo o acompanhamento multidisciplinar, para entender por que essa mulher escolhe uma cesariana. Doutora, é verdade que apenas 15% das maternidades do SUS têm anestesia disponível para gestante? É verdade? É verdade. No estado ainda a coisa é um pouco mais complexa, né? Acho que, inclusive, era um dos argumentos que estava no projeto de lei de que estamos no estado mais rico do país. Se a gente não consegue garantir isso para as mulheres, então a gente está muito longe. A gente está muito longe de ter uma boa assistência obstétrica, de incluir equipe multidisciplinar, de ter parteiras, doulas incluídas no hall de profissionais que podem assistir um parto. Então, eu acho que, de fato, uma das coisas redundantes do projeto de lei, que agora é uma lei, né, é o acesso à anestesia. Isso já está previsto em lei desde 2015 e até agora a gente sabe que está longe de ser uma realidade para as gestantes. Então, colocar a cesariana como uma resposta é tão leviano quanto inconsequente. Não, leviano não é. Porque os bebês estão morrendo por negativa de cesariana. Morrem sim, porque eu levantei os processos do CRM, os processos judiciais. Os bebês morrem. A mulher implorando a cesariana, a criança que chega viva e saudável morre por falta de oxigênio. Então, isso é fato. O que a gente sabe é que, por exemplo, faz 5 décadas que as taxas de... Isso são estudos científicos, né? Faz 5 décadas que as taxas de encefalopatia hipóxica isquêmica, anóxia neonatal, paralisia cerebral, enfim, estão estáveis no mundo, né? E a taxa de cesariana aumentou 6 vezes no mesmo período. E a gente não vê um fator protetivo disso isoladamente. Então, é muito importante trazer a ciência para a nossa discussão, né? Não pode ser uma pauta ideológica, simplesmente. Mas todas as cientistas que discordaram de mim disseram, inclusive publicamente, que 10% dos casos de paralisia cerebral advém de uma tentativa de parto normal frustrada. Acho que advém de uma má assistência obstétrica, 10%, não é pouco. Em uma das discussões que a gente esteve juntas, a senhora levou um obstetra que era de uma cidade do interior e ele falou assim, eu faço cesárea porque eu não tenho como fazer a ausculta intermitente dos bebês, eu não tenho um sonar disponível. Então, isso, assim, não é dizer que a cesariana vai salvar esses bebês, é a gente dizer que a gente não tem o mínimo para prestar um serviço decente, uma assistência obstétrica decente na maior parte dos lugares onde a gente atende as mulheres do SUS. Mas por que os grupos que estão contra essa lei, por exemplo, no lugar de lutarem para contratar mais anestesista, querem colocar doula na rede pública? O que a doula vai ajudar na rede pública? Bom... A doula... Com todo respeito à doula, para quem puder contratar. Eu queria só saber. O parto humanizado, né? A doula ela não tem um papel técnico no acompanhamento do trabalho de parto, né? Ela não toma decisões, ela não faz toque, enfim. Mas é cientificamente provado. Eu tenho os dados, depois, quem quiser, eu tenho como prestar esse serviço aí. A presença de doulas no parto diminui o índice de Apgar de 5º minuto menor que 7, que é um dos desfechos negativos que você mesma colocou no seu projeto. Então, assim, é inegável que as doulas são importantes, os anestesistas são importantes, os obstetras bem formados são importantes, parteiras. Então, acho que colocar isso na cesárea e na conta da mulher, fazer ela tomar essa decisão de ser submetida a um procedimento cirúrgico de alto risco, né, de médio porte, no momento do trabalho de parto é muito, muito cruel. Seguimos. O ex-deputado federal Índio da Costa foi preso hoje em operação da Polícia Federal que combate fraudes nos Correios. Índio da Costa, atualmente sem partido, foi levado hoje cedo à sede da Polícia Federal no Rio. Além dele, outras 11 pessoas foram detidas na investigação de um esquema que lucrava com a entrega de mercadorias a grandes empresários. A cobrança era feita por fora da contabilidade dos Correios. Segundo a polícia, o esquema rendeu 13 milhões de reais aos envolvidos.
Índio da Costa foi candidato à vice-presidência da República, na chapa de José Serra, em 2010. Ele também concorreu sem sucesso à Prefeitura e ao governo do Rio de Janeiro. Em 2008, foi um dos relatores da Lei da Ficha Limpa. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, deixou hoje o presídio em Curitiba e foi para a casa de um parente na capital paranaense. Vacari vai usar tornozeleira eletrônica. No ano passado, ele recebeu o indulto natalino, ou seja, o perdão de uma pena de 24 anos por corrupção. Mas continuou na cadeia porque tinha outra condenação de 6 anos, também no âmbito da Lava Jato. Como já cumpriu 1/3 dessa segunda condenação, recebeu o benefício do semiaberto. A defesa de Índio da Costa disse que não vai comentar, pois não teve acesso aos autos do processo. Em nota, os Correios informaram que estão colaborando com as investigações. E hoje, sexta-feira, é dia das nossas convidadas darem sugestões de uma boa leitura. É a Estante JC. Deputada Janaína, qual a sua dica? Olha, eu acho que é importante ler, todo brasileiro ler o livro Os 11. Né, que trata aí da história recente do Supremo Tribunal Federal, traz algumas informações muito interessantes, eu acho que até explicam muito do que nós estamos vivendo. Então, eu recomendo, assim, firmemente a todo brasileiro a leitura desse livro. Doutora Larissa? Bom, eu indiquei um livro da nigeriana Buchi Emecheta, chama As Alegrias da Maternidade. É um livro que, assim, acho que nada mais fácil para desromantizar a maternidade do que ser obstetra. Então, ler esse livro tentou me trazer, assim, alguma ideia a respeito disso. E, de fato, o livro, ele não fala muito sobre o que o título diz, assim. Ele é uma história de uma mulher na Nigéria colonial. Então, ele trata 2 frentes, como que foi a construção dessa mulher enquanto mãe numa sociedade patriarcal, machista, e tem reflexões importantíssimas, muito, muito interessantes. Acho que vale a pena para as mães, para as não mães, para os homens, para todo mundo. Repete o nome, doutora? As Alegrias da Maternidade. E veja a seguir, clubes fazem intercâmbio na maior feira de futebol das Américas. E debatem como formar um profissional bem-sucedido. Nós voltamos já já. Tipo essa minha amiga aqui, ó. Tem várias delas. Um dos destinos mais procurados por casais em lua de mel e de repórteres apaixonados por viagem. Nada mal. O país de 400 mil habitantes é famoso pelo mar cristalino e pelos hotéis luxuosos. Vamos entrar. O quarto é grande, é amplo, bem legal, né? Mas a gente mergulha mais fundo nessa história. Eu sou Laura Zen e este é o Cultura nas Maldivas. Espera aí que tá abrindo aqui.
pra você ou falo pra você? Ah, puxa que puxa. Tá bom, vou falar pra vocês dois. Você e você. Olha, eu sou péssima para identificar quando me perguntam qual é a coisa mais assim, mais assado. Na hora me vem um monte de coisa e aí eu esqueço tudo. Porque são muitas coisas engraçadas que ocorreram já. Eu gravava, eu ficava falando, né? Sem parar. Aí tinha hora que era muito engraçado, que a boneca caía, ou eu errava, aí tinha que começar outra vez. E eram 3 páginas, 4 páginas. Você forma uma outra família, eram todos crianças, já todo mundo grande, era incrível, a gente aprontava muita coisa e que a gente conviveu por um bom tempo, né? Nossa, você abriu os olhos, vocês também. Eu vou contar tudo pro Dr. Vitor. Aqui a convivência na TV Cultura era uma convivência familiar, né? Gente, eu tô muito emocionada. É incrível, é incrível. É uma coisa viva, não tem como ter saudade de uma coisa viva. É isso. Chegamos às Maldivas e estamos cercados de água. Olha que legal. E curiosidade por todos os lados. Tipo essa minha amiga aqui, ó. Tem várias delas. Um dos destinos mais procurados por casais em lua de mel e de repórteres apaixonados por viagem. Nada mal. O país de 400 mil habitantes é famoso pelo mar cristalino e pelos hotéis luxuosos. Vamos entrar. O quarto é grande, é amplo, bem legal, né? Mas a gente mergulha mais fundo nessa história. Eu sou Laura Zen e este é o Cultura nas Maldivas. Espera aí que tá abrindo aqui. Falo pra você ou falo pra você? Ah, puxa que puxa. Tá bom, vou falar pra vocês dois. Você e você. Olha, eu sou péssima para identificar quando me perguntam qual é a coisa mais assim, mais assado. Na hora me vem um monte de coisa e aí eu esqueço tudo. Porque são muitas coisas engraçadas que ocorreram já. Eu gravava, eu ficava falando, né? Sem parar. Aí tinha hora que era muito engraçado, que a boneca caía, ou eu errava, aí tinha que começar outra vez. E eram 3 páginas, 4 páginas. Você forma uma outra família, eram todos crianças, já todo mundo grande, era incrível, a gente aprontava muita coisa e que a gente conviveu por um bom tempo, né?
você abrir os olhos, vocês também. Eu vou contar tudo pro Dr. Vitor. Aqui a convivência na TV Cultura é uma convivência familiar, né? Gente, eu tô muito emocionada. É incrível, é incrível. É uma coisa viva, não tem como ter saudade de uma coisa viva. É isso. Chegamos às Maldivas e estamos cercados de água. Olha que legal. E curiosidade por todos os lados. Tipo essa minha amiga aqui, ó. Tem várias delas. Um dos destinos mais procurados por casais em lua de mel e de repórteres apaixonados por viagem. Nada mal. O país de 400 mil habitantes é famoso pelo mar cristalino e pelos hotéis luxuosos. Vamos entrar. O quarto é grande, é amplo, bem legal, né? Mas a gente mergulha mais fundo nessa história. Eu sou Laura Zen e este é o Cultura nas Maldivas. Espera aí que tá abrindo aqui.